Hoje a gente vai mergulhar fundo um dos maiores, se não o maior desafio da vida financeira de muita gente. A tal jornada para os primeiros R$ 100.000. E o ponto aqui é entender por que essa fase tem muito mais a ver com a nossa cabeça, com a nossa mentalidade, do que com planilha de Excel e conta de matemática. Para começar, vamos direto ao ponto com essa frase que é forte, né? Mas ela descreve com uma perfeição incrível o que se sente. Os primeiros 100 mil são, de fato, a fase mais ingrata. É aquele momento em que o juro composto, sabe, aquele efeito mágico do dinheiro trabalhando sozinho, ele ainda é muito, muito fraco. E é exatamente aí que a grande maioria desiste no meio do caminho. A melhor imagem para descrever isso é essa aqui. Imagina empurrar um carro sozinho numa ladeira e, para piorar, com o freio de mão puxado. É exatamente essa a sensação. Nessa fase, o que faz o patrimônio crescer de verdade não é nenhuma mágica dos investimentos, não. É 99% suor, é disciplina, é o esforço de cada. E bem aí, a gente se depara com uma escolha, uma encruzilhada. De um lado, tem o caminho da sensação de riqueza, que é movida pela dopamina, por aquela gratificação imediata. E do outro lado, tem a construção de riqueza de verdade, que exige disciplina, que exige visão de longo prazo. O problema? A maioria se perde nesse primeiro caminho. Bom, então vamos mapear essa jornada. Primeiro, a gente vai entender qual é o desafio inicial. Depois, vamos botar na mesa as 5 barreiras invisíveis que sabotam todo mundo e, claro, como passar por elas. Na sequência, a gente vai ver o ponto de virada, a parte matemática que faz tudo valer a pena. E no final, a gente vai entender por que essa jornada toda é, na verdade, um grande teste de caráter. Vamos lá! Começando pelo desafio em si. Nessa fase inicial, o crescimento do patrimônio vem quase que inteiramente do trabalho duro e da capacidade de poupar. Simples assim. Os rendimentos dos investimentos ainda são pequenos demais para fazer uma diferença de verdade. É, no fim das contas, uma guerra de atrito. E a vitória depende de pura teimosia. Agora, a parte mais importante. Existem 5 barreiras, 5 inimigos invisíveis que simplesmente destroem a maioria dos planos antes mesmo de se chegar perto do objetivo. A gente precisa encarar cada uma delas como um inimigo que precisa ser derrotado. E aqui estão eles, os nossos 5 adversários. O ego, a busca pela recompensa imediata, a pressão social, o tédio que o processo todo causa e, por último, o medo do ruído do mercado. Vamos detalhar cada um e, o mais importante, ver como superar todos eles. Começando então pelas batalhas que acontecem dentro da gente e ao nosso redor. O ego, a dopamina e a pressão social. Esse trio é poderoso. É ele que nos incentiva a gastar o que a gente ainda não tem para impressionar gente que, na maioria das vezes, nem liga. O primeiro inimigo cobra o que a gente pode chamar de imposto do ego. Sabe o que é isso? É o custo de tentar parecer mais rico do que se é. Cada real que vai embora para manter as aparências é um real que deixa de trabalhar para construir a riqueza de verdade. É um imposto que a gente paga para nós mesmos. E essa frase resume tudo com perfeição. O status é o imposto mais caro para quem quer conquistar os primeiros 100 mil. Nessa fase, a verdade é que é preciso parecer um pouco pior do que se está de verdade, para que lá na frente seja possível viver muito melhor do que se imaginou um dia. Então, qual é a dica de ouro aqui? É criar um pacto de invisibilidade de 24 meses. A regra é muito simples. Por 2 anos, o padrão de vida não sobe. Nada de carro novo, nada de apartamento maior, os investimentos são automatizados no dia que o pagamento cai na conta. E o termômetro do sucesso muda. O que importa não é a aparência, é a taxa de poupança. Agora, a armadilha da dopamina. Nosso cérebro, gente, ele não foi feito para economizar para um futuro lá longe. Ele quer a recompensa agora. Adiar uma viagem, a troca do celular, isso é literalmente doloroso para o nosso cérebro, que fica gritando, eu mereço. E para vencer essa batalha, a solução não é viver na miséria, é ter comando. Uma dica é criar uma dopamina controlada, ou seja, ter um teto de gastos consciente para a vida boa. Para aquelas compras por impulso, a regra das 72 horas é poderosa. Espera 3 dias antes de comprar. E ter um placar visual, um rumo ao 100K, ajuda a treinar o cérebro a sentir prazer no progresso. E quando a pressão vem de fora, hein? Dos amigos, da família, dos convites para aquele jantar caro, daquela viagem que tá todo mundo indo, como lidar com isso? A dica de ouro é ter umas frases prontas na ponta da língua. Coisas como, poxa, agora eu tô focado num projeto pessoal.
Ou, se a gente fizer algo mais simples, eu topo na hora. E o mais crucial, é preciso selecionar o seu círculo de influência. Conviver, mesmo que seja online, com pessoas que valorizam a disciplina é fundamental. Afinal, a gente é a média das pessoas com quem mais convive. Ok, superadas as batalhas sociais, a gente entra nas batalhas da mente de quem investe, o tédio e o ruído. São essas duas que testam a nossa paciência e o nosso controle emocional ao extremo. E aqui vai um fato que precisa ser dito sem rodeios. Investir para o longo prazo é uma coisa incrivelmente chata, é monótono, não tem adrenalina, não tem emoção de cassino. É um processo de feijão com arroz, sabe? Comprar, esperar, receber os dividendos, reinvestir. Se tiver muita emoção no meio, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Para vencer o tédio, a chave é o processo, a automação. Ter um dia fixo no mês para o aporte e focar em setores mais previsíveis. O segredo é acompanhar o que realmente importa, a quantidade de ativos que se tem e os dividendos que eles pagam, não a cotação que sobe e desce todo dia. Isso acaba com o vício de ficar olhando a tela do celular. E para o ruído do mercado, para as crises, para as notícias apocalípticas na TV, o segredo é ter um protocolo de crise antes que a crise chegue. Isso significa ter uma reserva de emergência fora da bolsa, nunca, jamais tomar decisões com base em manchetes de jornal e ter uma listinha pronta do que comprar se os preços despencarem. Lembre-se, crise é sinônimo de oportunidade de comprar barato. Ok, agora vamos para a melhor parte, a recompensa. Depois desse sacrifício todo, qual é o ponto de virada? Por que essa marca de R$ 100.000 é tão importante assim? A resposta, meus amigos, está na boa e velha matemática. A pergunta que fica no ar é: por que atravessar esse deserto todo? Por que aguentar firme nessa fase tão ingrata? A resposta é que, ao romper a barreira dos 6 dígitos, uma mágica acontece. A curva, que era quase reta, começa a inclinar para cima. É aqui que a matemática mostra toda a sua força. Olha só, com R$ 2.000, um rendimento de 10% ao ano dá R$ 200. Quase nada. Mas com 100 mil, os mesmos 10% já viram R$ 10.000. Com 1 milhão, são 100 mil por ano. É nesse ponto que o dinheiro finalmente começa a ajudar a carregar o piano. E esse slide aqui mostra o impacto real no dia a dia. Com R$ 100.000 investidos, o capital já gera um salário extra de mais de R$ 800 por mês, sem nenhum esforço adicional. Com 1 milhão, esse valor salta para mais de R$ 8.000 por mês. A conversa muda completamente, né? E essa é a segunda grande metáfora dessa jornada. No começo, é como empurrar uma bola de neve morro acima. É pesado, é lento. Mas quando se atinge os 100 mil, é como se a bola chegasse no topo do morro e começasse a descer sozinha, ganhando cada vez mais massa e velocidade por conta própria. É por isso que o segundo 100 mil vem muito mais rápido que os primeiros. Para a gente fechar, vamos resumir tudo em 5 regras fundamentais, ou, como a nossa fonte chama, os 5 mandamentos para chegar aos primeiros 100 mil. O ponto crucial é este aqui, ó. Para o ego, 24 meses de invisibilidade. Para a dopamina, a regra das 72 horas. Contra a pressão social, frases prontas. Para o tédio, automação total. E contra o ruído do mercado, um protocolo de crise. Quem aplica isso consegue atravessar o deserto. E para fechar de vez, essa citação resume toda a nossa análise de hoje. Chegar aos primeiros 100 mil não é um desafio de matemática, é um filtro de caráter. É uma prova de conceito que mostra se alguém tem a constância, o autocontrole e a teimosia necessários para desbloquear a única coisa que realmente vira o jogo, uma base de capital sólida.